Então, a gente tinha marcado aquela sessão mais antes, um pouquinho, mas para mim não deu. Então, a gente tenta semana que vem, né? Às 18, para falar sobre Guru Yoga. Um pouco, não sei bem o que, estava pensando em usar um texto da Sera Kandro, talvez seja bom a gente ter uma base, né? Pra gente conversar. Mas também pra gente conversar como que é para cada um essas práticas, né? A gente pode deixar mais livre também, mas a gente vai tentar de novo a semana que vem. Beleza? Gê, obrigado, viu? A gravação ficou super legal. Tá bom. Então tem uma playlist, né, que eu tô montando devagarzinho no SoundCloud com os áudios das nossas práticas. Então essa que nós vamos fazer hoje já tá na playlist. Então eu coloquei lá aquela que a gente fez várias vezes, estabelecendo o corpo, fala, mente e seus estados naturais, de 24 minutos, normal, do jeito que é. E também fiz uma mais longa, só com mais silêncio, que a Emma pediu, e uma mais espaçada, que o Darcy pediu. Então tem 3 versões da prática do dia primeiro lá, do primeiro dia do retiro. E agora eu também coloquei essa de segundo dia. Então, só para contar para todo mundo uma novidade meio chata, meio triste, mas sei lá, vi, porque, né, a vida é assim, não vai ter o retiro de 8 semanas na Toscana esse ano, né, por causa do coronavírus. Das meninas que iam, deve dar né, uma tristeza, assim. Mas a Itália, especialmente, está muito rigorosa, né, com a contenção da disseminação. Então, no fundo, eu estava aflita de imaginar de vocês irem. Então, dá uma tristeza, ao mesmo tempo dá um alívio. Aquelas coisas que não dá para saber direito o que é, que afinal de contas está sentindo, mas fico imaginando também aquele grupo de gente doente junto, assim, né, fora de casa, não é uma boa coisa também, né? Acho que foi prudente essa decisão do Lama, assim. Mas vai continuar eles vão continuar gravando os podcasts, né? Então, seguimos. Seguimos da forma que dá, né? Então tá, chuchuzinhos, vamos começar? Deixa eu... Gê, esses podcasts para você, quem se inscrever para fazer online ou pode ouvir em outros momentos? Não, tem que se inscrever. Não, você precisa se inscrever. Não, tudo bem, mas assim, tem que fazer na hora ou Não. Pode fazer quando você puder. Você pode tá. baixar, você pode fazer do jeito que você puder. Mas, na verdade, o Lama pede um certo compromisso de a gente fazer, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, porque às vezes simplesmente não dá, assim, mas de a gente seguir o ensinamento completo, né? Assim, tipo, não assinar o podcast, não comprar o podcast só para guardar no computador. Não estou dizendo que você vai fazer isso, TT, mas é isso, né? Ele pede um certo compromisso de a gente seguir os ensinamentos, as práticas, tudo, né? Mas não tinha que ser na hora. Oi? Uma pergunta, então, se eu estou seguindo os vídeos do retiro de 2019 lá em Brasil, é preferível que eu continuar com esse, porque eu vou pelo vídeo 27, sabe? Então, mas é longo. É preferível isso que continue, porque que é exatamente o que vão fazer na Toscana, o que vão fazer agora? Então, esse uma continuação ou é uma continuação do... Entende a pergunta? Entendi. Não é uma continuação, na verdade é o começo. Ele vai começar um ciclo de 7 anos de ensinamento lá na Toscana. Então, ele vai começar de novo com o tema de Shamatha no Vajra Essence. Ele vai
ele vai começar. Então é uma boa coisa se você puder seguir. Porque é bem o comecinho de tudo. Claro, mas o retiro, eu achei que o retiro de 2019 aí já começou bem desde um princípio também. Então, eu achava que era melhor... Não, mas é que é desde o princípio mesmo, assim, porque o que ele vai fazer lá é ensinar todo o Vajra Essence, que é um dos textos. Os textos, sim. Então, é um dos textos, né, que ele traduziu e tal. Então, ele vai começar a ensinar o Vajra Essence. Ele já ensinou no Brasil, já ensinou em todos os lugares, mas ele vai começar de novo na Toscana. Aquele não começou do começo, aquele começou do fim. É o texto mais elevado, assim, não mais elevado, mas um dos mais concisos, né? Daí um pouco mais difíceis, assim. Então, eu acho que vale muito a pena começar e seguir o podcast da Toscana. De todos esses anos, assim, né? Tem nada a ver com a sequência que ele está dando no Brasil, é uma outra coisa, né? Mas faz parte do mesmo grupo de ensinamentos, né? Do John Limpa. Tá bom? Tá. Então tá bom, amores, vamos começar então. Eu vou compartilhar a tela aqui pra gente fazer as preces. Assim que eu achar aqui a tela que eu tenho que compartilhar. Desculpa. Só um minutinho que eu tô apanhando aqui. Achei, nada. Então a gente começa fazendo as preces de refúgio. Depois a prece bodhicitta. Então vamos sentindo assim, né, cada uma das preces. E depois também quando a gente entrar na meditação, na prática propriamente, a gente não precisa se desconectar dessas aspirações iniciais, né? Nem de refúgio, nem de bodhicitta, nem da própria presença, da própria conexão com o Guru Rinpoche na forma do nosso mestre, por exemplo, né? Vamos deixar seguir, assim, deixar reverberando as preces dentro de nós, conforme a gente faz a prática e conforme a gente segue o estudo também. Namo lama deshe dupeku concho sungi ranjila dangdang dodru senchena janchu adu gyasuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu juntamente com os seres dos 6 reinos tomamos refúgio até a nossa iluminação. Sanke droa kodontu lama sange drubneni ganla gando trinleki droa droardam chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades. E faço o voto de liberar o mundo. Hum again yogi nokjan sam bema kisar dompola yatsin chogi ngodrunye bema jone shisuda Kodu kandro mampe kor keki jesu dadruki jingi lapchir jeksu so guru pema siddhi. Na fronteira noroeste de Adiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos.
Guru Pema Siddhi Hum. Agora a gente reza um mala do mantra do Guru. Om Hum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om 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 Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Agora então, sentindo a presença de Guru Rinpoche à nossa frente, você pode também usar essa imagem como apoio, mas principalmente sentindo a presença do Guru à nossa frente. Nós nos abrimos para receber as bênçãos, as 4 iniciações. Então, de uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pela nossa cabeça, permeia todo o nosso ser e purifica todas as ações negativas, os obscurecimentos, as marcas kármicas, as propensões kármicas de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha rubi, que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser e purifica todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Hum azul escuro, no coração de Guru Rinpoche parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração, purifica todas as ações negativas, obscurecimentos de mente. E por fim, dos 3 pontos do Guru partem as 3 luzes simultaneamente, penetram os nossos 3 pontos e eliminam os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Agora o Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o coração.
Nós então nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente, de Guru Rinpoche. E com essa qualidade, então, nos encontramos em uma postura confortável, para que nós possamos passar então para a nossa prática. We will enter into each session from now on in the same way, settling body, speech and mind. A partir dessa sessão, nós começaremos cada prática da mesma maneira, estabelecendo o corpo, a fala e a mente. So now with fewer words, let your awareness descend into the body right down to the ground. Agora então, com menos palavras, deixe a consciência descer pelo corpo até o contato com o chão. Resting your awareness in a purely witnessing mode. Deixe que a consciência repouse num modo de testemunhar puramente. Then without visualizing the body or thinking about it, simply let your awareness fill this entire somatic space. Sem visualizar o corpo ou pensar a respeito do corpo, deixe a consciência apenas preencher todo esse campo somático, esse espaço somático. Settle your body in a state of ease, of stillness and vigilance as you did before. Estabeleça o corpo num estado de conforto, quietude e vigilância como você fez antes. And with a complete sense of letting go, of release, allow your respiration to settle in its natural rhythm. Com uma sensação de soltar, de liberar, permita que a sua respiração se estabeleça no ritmo natural. Releasing your body, the breath and your mind with every exhalation. Solte o corpo, a fala e a mente com cada expiração. And as the breath flows in and out, whether it is long or short, from breath to breath, let it be. E com cada inspiração e expiração, sejam elas curtas ou longas, deixe que elas apenas sejam como são. Let your body restore its own energetic equilibrium by way of the respiration.
Deixe que o corpo restabeleça seu equilíbrio energético por meio da respiração. Let your body breathe without intervention. Deixe o corpo respirar sem nenhuma intervenção. And it will restore its own balance. Ele irá restabelecer seu próprio equilíbrio. Then we turn our attention to that which we most tenaciously identify with, and that is our minds, our thoughts, desires and emotions. E agora nós voltamos a nossa atenção para aquilo que com muita tenacidade nós nos identificamos, com a mente, com os pensamentos, memórias, emoções, desejos. And release that habit by relaxing your awareness completely. E solte esse hábito, relaxando a consciência completamente. Releasing your awareness into the present moment. Soltando a consciência no momento presente. Non-conceptually. De forma não conceitual. Aware of the various activities, the comings and goings of the mind, but without identifying with them. Consciente de todas as atividades, do ir e vir da mente, mas sem se identificar com isso. And insofar as you release all grasping, the natural clarity, the luminosity of your own awareness will manifest. E soltando toda a fixação, a luminosidade natural da mente vai se manifestar. So in this way, rest your awareness in a state of relaxation, stillness and clarity. E assim, estabeleça a consciência em seu estado de relaxamento, quietude e clareza. And now we turn to the main practice, Asanga's approach to mindfulness of breathing. E agora nós passamos para a prática principal, que é a abordagem de Asanga, da atenção plena à respiração. And while the Buddha generally taught mindfulness of breathing for those who have conceptually turbulent minds, this particular practice is especially helpful for bringing forth that sense of ease and relaxation. Como o próprio Buda ensinou, essa prática se destina a pessoas com mentes conceitualmente turbulentas. E então ela é uma prática muito apropriada para esses tempos. While continuing to rest your awareness right where it is, direct the light of your attention to the entire somatic field. Deixando que a consciência permaneça quieta em seu próprio lugar. Dirija a luz da consciência para as sensações no campo somático.
From the perspective of the stillness of your awareness, observe the rising and passing, coming and goings of all manner of tactile sensations arising throughout the body. Da perspectiva da quietude da sua consciência, observe todo o ir e vir, o surgimento e o desaparecimento de sensações ao longo de todo o campo somático. Releasing any mental image of the body, simply observe these bare tactile sensations arising in this space. Soltando toda a imaginação a respeito do corpo, observe de forma nua o surgimento das sensações ao longo do corpo. And among this wide diversity of tactile sensations pertaining to earth, water, fire, and air, selectively Corpo, relacionado aos elementos terra, água, fogo e ar, selecione especificamente as sensações correlacionadas à respiração. relaxing more and more deeply with every out-breath. Relaxe mais e mais profundamente com cada expiração. Simply sustain the degree of clarity, the vividness of attention with which you began the session. Apenas sustentando o grau de vivacidade, de clareza com o qual você começou esta sessão. To the best of your ability, maintain a flow of non-conceptual, non-discursive awareness. Da melhor forma possível, mantenha um fluxo de consciência não conceitual. That is nevertheless clearly cognizant, clearly knowing. Que, no entanto, claramente conhece, claramente sabe. Vividly aware of these sensations throughout the entire body that are rising and passing in correlation with the rhythm of your respiration. Vividamente consciente
das sensações que surgem, desaparecem, relacionadas ao ritmo da respiração ao longo de todo o corpo. Feel your whole body breathe. Sinta todo o corpo respirando. With no notion of the body, no image of the body. Sem imaginar o corpo, sem ter uma ideia sobre o corpo. Just the sensations corresponding to the rise and fall of the breath. Apenas as sensações correspondentes à inspiração e à expiração. Arousing and focusing your attention with each inhalation and relaxing, letting go with each exhalation. Intensifique e foque a atenção durante a inspiração e relaxe, solte durante a expiração. Observing the rhythm of the respiration, but without intervening or seeking to regulate in any way. Observe o ritmo da respiração, mas sem tentar interferir ou regular de nenhuma forma. And on occasion, when the in-breath is long, simply note that it is long. When the out-breath is long, note that it is long. E se de vez em quando a inspiração for longa, apenas note que ela é longa. E se a expiração for longa, apenas note que ela é longa. And on occasion, the in-breath will be short. Note that it is short. When the out-breath is short, note that it is short. E se de vez em quando a inspiração for curta, note que ela é curta. Ou se a expiração for curta, note que ela é curta. To sum up, throughout the cycle of each respiration, maintain the flow of clear cognizance of the relative duration of each in-breath and out-breath. Em resumo, durante cada ciclo de respiração, note a duração de cada inspiração e de cada expiração. And as you release more and more deeply with each exhalation, you release the energy behind the conceptual turbulence and agitation of the mind. E conforme você relaxa mais e mais a cada expiração, você libera a energia por trás da turbulência conceitual e da distração da mente. And as you arouse and focus your attention with each inhalation, you ward off or prevent the tendency to space out and lose the clarity of cognizance. E conforme você intensifica o foco a cada inspiração, você evita a tendência de se perder, de perder a clareza. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
Tudo bem, amores? Então, agora, bom, vocês viram que deu, não sei se vocês perceberam, mas deu uma falhadinha, acho que eu fiz alguma besteira na edição do áudio, tomara que eu corto o lama, assim. Não sei se foi a minha edição do Thiaguinho, mas eu vou ter que consertar isso aí, subir de novo no... Isso eu consigo consertar, não sei onde é que tá essa falha aí. Mas só queria chamar a atenção assim, a gente vai ter uma série de diferentes práticas agora, né? E a gente pode começar a notar as diferenças entre elas, assim, algumas são bem sutis, né? Então, por exemplo, essa prática de Shamatha com foco na respiração, na abordagem de Asanga, o Lama, geralmente quem acompanha o Lama Lola há bastante tempo deve ter notado assim, que ele foi passando de métodos mais grosseiros, vamos dizer assim, para métodos mais sutis, né? Às vezes de uma mesma prática. Então, quando ele ensinava a Shamatha com foco na respiração, né? Antigamente, nos tempos do pré do John Limpa, ele ensinava assim, tipo, leve toda a sua atenção para o abdômen e sinta o subir e descer do abdômen. Ele ainda faz isso às vezes, mas era muito foco nas sensações do abdômen, né? Agora, conforme ele foi nos introduzindo mais as práticas do Dzogchen, ele vem também dando essas versões mais sutis das mesmas práticas, né? Então, esse é um caso, por exemplo, né? Shamatha com foco na respiração. O objeto da prática é a respiração e é Shamatha, né? Mas é de uma forma bem mais sutil, assim, é como se ele de uma certa forma, ele fala assim, como se a gente fosse uma prática do Dzogchen, né? De deixar a consciência repousar no próprio lugar, iluminando as sensações da respiração ao longo do corpo, né? Sensações sutis, assim, não necessariamente só do movimento, né? Mas sensações ao longo de todo o corpo, como se o corpo todo respirasse. Isso a gente, se for olhar de uma forma mais grosseira, a gente pensa, isso não acontece, o corpo não respira, meu pé não respira, né? Mas geralmente quando ele fala sobre essas práticas mais sutis, especialmente essa da Sangha, ele fala duas coisas. Ele fala que a gente pode, em alguns momentos, ter uma noção do prana circulando o corpo, né? Dessa forma mais sutil de a gente falar sobre a respiração. E também de a gente notar o ritmo da respiração. Eu não lembro se agora nesse texto ele agora vai falar um pouco disso, mas o que ele sempre fala sobre a coisa do ritmo da respiração é que os praticantes de sonho lúcido, por exemplo, né, como o Stephen LaBerge, né, pessoas que têm mais habilidade com sonho lúcido, eles reportam que eles são capazes de perceber o ritmo da respiração do corpo dormindo lá. Então, embora ele sabe que o corpo está dormindo, e ele tem a experiência toda do corpo no sonho, né? Ainda assim, eles são capazes de notar o ritmo da respiração. Se a respiração está acelerada, está lenta, né? Então, é uma forma de a gente perceber os movimentos mais sutis relacionados à respiração. Mas é legal a gente ir notando essas diferenças, né? Por exemplo, essa prática, embora ela seja uma prática de Shamatha, como se a gente focasse o corpo todo, a respiração do corpo todo, ela é diferente da enfermaria, por exemplo, que é uma prática que o Lama também ensina focando o corpo todo, né? Mas é diferente da enfermaria, porque na prática de enfermaria, ela é basicamente, a ênfase dela é para a gente relaxar, né? Então tem uma ênfase completa no relaxamento. Essa prática não. Tanto que bem duas vezes na condução, no meio, assim, no final. Ele fala para a gente intensificar a vivacidade da consciência na inspiração e soltar na expiração. Então, é uma prática que não está enfatizando o relaxamento, né? Ela está enfatizando o equilíbrio mesmo, né? Não quis complicar, mas só para vocês notarem que tem diferenças entre as várias práticas, né? Se não tinha essa dúvida para vocês, então esqueçam. Porque, de repente, mas a gente tenta falar uma coisa, fica mais dúvida que não existia, né?
Mas se a gente for notar, assim, as práticas vão ter... Ele vai apresentar várias diferentes, né? É bom a gente notar devagar as diferenças sutis que tem entre as práticas. Beleza? Alguma? Fala aí, Darcizinho. Lá na lista tem essa primeira, aí tem a segunda, a terceira ele fala com foco na mente, mas na abordagem Dzogchen. Qual que é a diferença de Dzogchen para essa do Asanga? Eu acho que o terceiro não é foco na mente, acho que é foco na respiração, na abordagem Dzogchen. Desculpa, foco na respiração, abordagem Dzogchen. Nessa terceira, a gente vai ver direito, né, quando chegar a terceira, porque eu também não lembro exatamente, assim. Mas, normalmente, a chama está com foco na respiração. Na abordagem Dzogchen, ele fala para a gente deixar a consciência repousar no próprio lugar, notando a respiração, como se fosse um segundo foco, assim, né? Como se fosse um objeto secundário. Mas a prática principal é sustentar a consciência no próprio espaço dela, sem perturbação, né? E usando como se fosse um foco secundário mesmo, uma atenção periférica no ritmo da respiração. Como se fosse só um apoio, sabe? Para a gente poder se manter presente, com a consciência aberta, clara, repousando no próprio espaço, que é a prática do Dzogchen, basicamente. Mas a gente pode ver melhor quando a gente for fazer essa prática juntos aqui. Eu não me engano, é assim que ele conduz essa terceira prática. Tá, legal, obrigado. Respiração como pano de fundo e foco na... Então, no caso, não é a mente, é na consciência. A Cíntia perguntou, respiração como pano de fundo e foco na mente. Não é na mente, é na consciência mesmo. Não é nem foco na consciência, é deixar a consciência repousar no próprio espaço, só notando perifericamente as sensações da respiração. Seria, então, observar só o espaço da mente, então. Então, não é observar o espaço da mente. Nem não. É deixar a consciência repousar. Depois a gente vai fazer essa prática juntos, a gente vê a diferença. Mas não é foco, né? A gente não está dirigindo a consciência para lugar nenhum. Né? A gente está deixando, como se a gente fosse pensar que a consciência é uma lanterna, vamos dizer assim, ou uma luz, a gente deixaria só a luz repousando. Perifericamente, a gente daria um pouco de atenção para a respiração. Foco na mente seria dirigir a lanterna para o espaço da mente, né? Propriamente, assim. Um pouquinho diferente. Mas é melhor a gente experimentar. Aí, quando a gente for fazer essa prática juntas, a gente distingue. O Eric falou assim, acho que para a terceira ele comentou que é método Dzogchen de atenção plena à respiração. É isso mesmo. É o método Dzogchen. É que, olha, pessoal, é o seguinte. A meditação Dzogchen, ou seja, a não meditação, né, seria a gente só permitir que a consciência repouse. Repouse, assim, no espaço dela, no lugar dela, sem se direcionar para lugar nenhum, sem se perturbar, né, clara, consciente de si mesma. Essa seria a prática do Dzogchen, mais ou menos, se é que a gente pode dizer assim. Daí, ele está dando como se fossem práticas mais de acesso, vamos dizer assim, né? Práticas de acesso. Então, a gente primeiro vai fazendo um pouquinho só a respiração, mas bem de levinho, não aquela coisa focadona no abdômen, né? Depois, não, já nem é muito a respiração inteira, é só apoia, como se fosse uma boinha, assim, a gente mergulhado, segurando uma boia, como se estivesse com snorkel, assim, olhando, assim, só boiando na água, assim, segurando na boia da respiração. Então, ele vai dando uma facilitada pra gente, daqui a pouco, só mesmo deixar a consciência repousar. Eu vejo assim, sabe, o jeito que ele começou a ensinar pra gente. As diversas práticas, né? Mas vamos indo uma por uma, assim. Vocês veem que no começo, essa prática aqui, também ele dá a introdução é de estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais, né? Depois ele começa a dar uma instrução mais específica do método de Asanga. Mas repara, assim, ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai começar numa velocidade maior ou menor, com maior ou menor detalhamento, a prática de estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais. Beleza? Então tá.
Antes da gente passar para o texto de hoje, eu só queria comentar o seguinte. Na semana passada, a gente tinha falado de Guru Yoga, né? A gente tocou no assunto das preliminares. E o Darcy perguntou, mas por que foi mesmo que na outra vez a gente estudou um livro do Shagdu, né? Aí eu recomendei o livro do Shagdu de Nondro para a gente estudar as práticas que ele sugere para a gente contemplar os 4 pensamentos que transformam a mente, né? Então, semana passada eu mandei esse texto para vocês, um resuminho que o Thiago fez no ano passado, no nosso grupo, né? Então, mandei para vocês. Mandei também o texto da Seracandro comentado pelo Lama sobre as preliminares também, né? Então, a gente precisaria estudar essas preliminares de qualquer jeito. Também, pois eu me lembrei que eu me lembrei de procurar, depois eu esqueci, mas que eu acho que o Lama comentou em algum dos nossos retiros a prática das preliminares, esse texto da Seracandro, né? Sobre as preliminares no Dzogchen, as preliminares comuns e incomuns. E eu esqueci de olhar depois, vou procurar de novo, deve ter os vídeos desse ensinamento. Vou procurar, e se eu encontrar eu mando para vocês. Mas é sempre importante, né, para a gente contemplar as preliminares que nunca são preliminares, que só vão acabar quando a gente se iluminar. Beleza? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar, perguntar, contestar, reclamar? Não? Então tá. Hoje, a partir do domingo passado, aí eu voltei lá para minha pequena biblioteca, até eu ganhei esse livro de você. Você comprou lá no mídia. E aí eu marquei todinho ele, aonde estão as práticas, né? Porque tem sempre o capítulo e a prática. O capítulo e a prática. Eu marquei todinho ele. Aí, todo dia à noite dessa semana que passou, aí eu abro numa prática, que tem um capítulo e a prática. Aí eu abro uma prática e eu vou lendo e vou fazendo a prática. Vou lendo e vou fazendo a prática. Ó, para quem não conhece, é esse aqui, ó. Esse livro é um bom livro para a gente ter. Ih, sumiu, peraí. É um bom livro para a gente ter. Ele é precioso. Mesmo que a gente... peraí, segura aí. Ó, a Lana está expandida aí. Então, embora a gente tá aqui ali na tela, comentário sobre o Nondro. A ideia nossa aqui não é fazer o Nondro propriamente, né? A gente não tá... Se vocês quiserem, quem quiser fazer, obviamente que é maravilhoso, mas não é o caso. Nem o Lama Wallace recomenda. A gente só está usando esse livro e ele mesmo, num retiro de 8 semanas que eu comentei com ele, que eu tinha encontrado e tudo mais, esse livro do Shagdu, ele falou que era maravilhoso, que sim, que é sempre muito importante a gente refletir sobre essas práticas, embora as acumulações ele não recomende. Não precisa... Eu escrevi para o Darcy, não sei por que eu escrevi reservadamente para o Darcy. Ele não recomenda que a gente faça as acumulações, né? Mas é esse livro, Comentários sobre o Nondro. Tem na internet, para vender na loja do Saulim. É uma boa coisa. Beleza? Então, vamos tentar avançar aqui no nosso texto. Então, a gente está no vídeo 2, né? Eu mandei esse texto para vocês já. Então, ele começa aqui falando que nesse retiro de Dzogchen, nós exploraremos os pontos mais elevados do Buda Dharma. A não dualidade primordial de Dharma Dhatu, que é o espaço absoluto dos fenômenos, e da consciência primordial. A indivisibilidade do vazio e da lucidez prístina. Então, tem sempre essas dois elementos, vamos dizer assim, em união, né? No nível absoluto é o Dharma Dhatu, que é o espaço da consciência, espaço da consciência primordial, e a consciência primordial, a lucidez prístina, né?
Vou deixar um bate-papo aberto aqui. Então, no nível absoluto seria isso, né? Seria Dharmadhatu e Dharmakaya, que é a mente do Buda e o espaço da mente do Buda, vamos dizer assim. E uma coisa importante que eu sempre sentia falta, né, dessas descrições, assim, que era da onde que brotam as qualidades, né? A compaixão, de onde que brota, né? Então a gente tem a união de Dharmadhatu e Dharmakaya, da união desse espaço brota as manifestações de Sambhogakaya, com todas as qualidades da mente do Buda, né? Então, compaixão, tudo brota dessa união da Dharmakaya. Então, não é uma coisa inerte, né? Que não... Obviamente que não, né? Mas eu não entendi direito onde é que entrava, né? Então, a gente vai explorar isso durante todo o retiro. Essa união, essa não dualidade, não é nem união. Porque união pressupõe que uma hora foram separados, né? Eles se uniram. Então, não é nem união. É uma não dualidade primordial. Sempre é assim, um espaço ilimitado, para usar a linguagem do Tenzin Wangyal, para quem acompanha, um espaço ilimitado e a consciência ilimitada. Daí brotam as qualidades, que o Tenzin Wangyal chama inclusive de calor, que eu acho tão bonitinho isso. Ele não chama de compaixão, amor, ele chama de calor. Então, dessa união, dessa não dualidade de consciência e espaço, brotam todas as qualidades da mente do Buda, né? Eu estou falando isso porque eu sentia uma falta. Falei, cadê a compaixão? Cadê as coisas aí, né? Estão nessa união inseparável, né? Então, muito esotérico. Ao explorar o Dzogchen, alcançamos o céu, mas os nossos pés devem estar firmemente plantados na terra. Esses ensinamentos, por mais profundos que sejam, eles devem se conectar com a nossa vida diária. A vida que experimentaremos durante a semana a partir de amanhã, eles devem se conectar. Caso contrário, é mais como um hobby. Fazemos isso quando temos um pouco de tempo especial para fazer alguma coisa meio mística, né? Costumo me referir a tocar a terra e o céu. Nas vidas em que vivemos, se a sua vida é como a minha, neste mundo moderno, o mundo moderno é caracterizado por turbulência, pela mente em um estado habitual de perturbação. E, portanto, é bastante difícil para muitos de nós realmente acalmar a mente, encontrar a quietude que nos permite envolver-nos efetivamente em qualquer tipo de meditação. Ai, que bom que eu ouvi isso dele, né? Há uma imagem do Buda estendendo a mão direita para nos levar e nos guiar no caminho, estendendo-a e pegando a nossa mão. Então, Samantabhadra, poeticamente falando, estende a mão direita para nós, onde nós moramos, aqui no Brasil, ou onde nós moramos, para nos ajudar no dia a dia. Na Argentina também, viu, Maria? Para nos ajudar no dia a dia. E para qualquer tipo de prática espiritual, meditação, devoções, assim por diante, a mente tem que ser funcional, tem que estar funcional. E quando a mente estiver agitada, distraída, presa ou arrastada pela ruminação, ela não está funcional. Portanto, seja qual for o tipo de prática que estamos praticando, ela não será muito eficaz. É como tentar ensinar uma criança que está gravemente sujeita ao TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. A criança não pode receber o que você está oferecendo. Assim, a prática que iniciaremos em apenas alguns minutos, que é essa prática que a gente já fez, é uma interpretação da prática da atenção plena à respiração, que nos ensinamentos do Buda começa como uma prática de shamatha e culmina como uma prática de vipassana. Então, Anapanasati Sutta, que é o sutra que o Buda ensina sobre a atenção plena à respiração, começa com uma prática de shamatha e aos poucos ele vai investigando aquela experiência, então se torna uma prática de vipassana, né? E essa é a interpretação que remonta a 1500 anos, até o grande pandita indiano Mahayana e contemplativo Asanga. Então eu vou falar sobre isso muito brevemente e depois nós a faremos. Quando a mente que trazemos para a meditação está rígida, tensa e agitada, se tentarmos focá-la, toda essa tensão será trazida para a meditação. Portanto, o primeiro desafio, a primeira tarefa, é aprender a soltar, relaxar, liberar os pensamentos, memórias e assim por diante, mas sem simplesmente ficar sonolento e perder a clareza. Assim, para isso, seria contraproducente começar com um foco nítido. Focar nisso, focar naquilo, é apenas tomar uma mente que já está disfuncional e torná-la condensadamente disfuncional. Uma pessoa que é muito neurótica e desenvolve uma forte concentração, está neuroticamente concentrada, o que não é um caminho para a liberação. Então vamos aprender antes de tudo, especialmente a mensagem para a era moderna. Relaxe, sem perder a clareza.
Então, isso aqui é a base dos ensinamentos do Lama, né? E é óbvio, a gente sabe. Imagina se a gente quer... Assim, se a gente... Não é uma tarefa assim, 1, 2, 3, relaxei, soltei todas as preocupações, não estou mais ruminando. O que não quer dizer que a mente vai parar de produzir coisas, né? Mas não é uma tarefa muito fácil no começo, quando a gente se senta na almofada, não no começo da nossa vida, no começo do nosso caminho. Quando a gente se senta na almofada, não é rápido, assim, que as coisas parem de nos arrastar. É muito... Demora um tempo, né? Por isso que eu tenho dó de as pessoas falam assim, mas eu posso fazer uma prática só de 10 minutos? Então, pode, mas 10 minutos é minimamente o que a gente precisa para dar uma assentada, assim, né? Para conseguir soltar minimamente, assim. E se você só pratica 10 minutos, você nunca passa da arrebentação, né? Das ondas aí, da nossa mente. Estamos bem por enquanto? Então, esse era o comentário antes da prática que a gente já fez, né? Então, a gente fez a prática, você me tocou. Então, eu sei que os participantes desse retiro não são apenas os que estão nesta sala, mas graças ao Lama Santa em organização e as maravilhas da tecnologia moderna, esses ensinamentos estão sendo transmitidos ao vivo e estamos nós aqui estudando de novo, né? E esse link também foi enviado ao Instituto Santa Bárbara para que estudantes de todo o mundo tenham a oportunidade, se quiserem, de participar desse retiro. Queria só fazer um comentário. Eu estava no retiro agora, lá, no mês passado, lá na Califórnia, e virava e mexia, vinha uma pessoa para mim e falava assim, olha, eu queria agradecer a Sangha do Brasil por transmitir o retiro do Lama, eu queria que vocês soubessem que isso é muito precioso, por favor, não deixem de fazer isso. Super emocionante, assim, me dá uma vontade de chorar. Então, os alunos dele, onde eles estão no mundo, eles acompanham o retiro nosso aqui também no Brasil, né? Então, é super... A gente fica super feliz, né, quando recebe um link de alguma coisa que está acontecendo em outro lugar, né? Então, esses alunos ficam muito felizes com a gente, assim, é uma coisa muito especial, essa disponibilidade da nossa Sangha aqui do Brasil de compartilhar esses retiros do Lama, né? Só não compartilha quando ele pede para não compartilhar, como foi o caso do Buddhahood Without Meditation, né? Mas caso contrário, a gente monta o círculo lá e manda ver para o mundo inteiro. Então, eu desejo dar as boas-vindas a todos que estão participando dessa realidade virtual. Porque, claramente, realisticamente, as pessoas que estão ouvindo a 5.000 quilômetros de distância não participam menos do que aquelas que estão a 1,5 metro de distância. E quero deixar bem claro que todos são bem-vindos. Ouvindo onde quer que estejam, todos são bem-vindos. Não há pré-requisito para ouvir esses ensinamentos. Ou eu direi exatamente as palavras do meu Lama Gyatso Rinpoche quando ele ensinou todo o caminho do Dzogchen, incluindo Trek Cho e Todgal. No livro Natural Liberation, ele disse, qualquer um é bem-vindo, budistas e não budistas. Se você tiver fé para ouvir e vontade de praticar, você é bem-vindo. Então, agora, o ideal para quem está ouvindo a transmissão ao vivo seria que por esta semana você também possa se retirar onde quer que você esteja. Então, isso é mais ou menos o que a gente estava conversando com a TT sobre o podcast lá da Itália, né? Então, o ideal é que a gente faça mesmo o retiro junto, né? Se for possível, na medida do possível, né? Não ficar ouvindo como se fosse qualquer outra coisa, sabe? Pegar o podcast e também ficar ouvindo na hora que dá, daí larga. A ideia não é essa, quando ele transmite, né? Então, você pode praticar como se estivesse aqui. Mas, para alguns, isso não é possível. E, nesse caso, você terá um desafio ainda maior, mas um benefício potencialmente ainda maior. Você está ouvindo os ensinamentos, então você tem outras responsabilidades no mundo. Bom, então, integre a teoria e a prática em sua vida diária entre as sessões. Isso é realmente tomar o fruto como caminho. Estamos procurando aproximar a visão da realidade de Buda, onde ele está, simultaneamente consciente do Sansara e do Nirvana. Então, a gente estava lá, né, nesse momento, a gente estava lá isolado, né? Agora mesmo a gente já não está. A gente está estudando aqui no domingo à noite, segunda-feira, vamos trabalhar, vamos tocar a vida, né? Então, a ideia é que a gente pudesse integrar cada vez mais o que a gente estuda com o que a gente acha que vive na vida real, né? Assim, para a maioria de nós, na maior parte das vezes, provavelmente todos os dias,
passamos mais tempo não em meditação formal, mas no chamado estado pós-meditativo. E acho que podemos dizer que a maioria das confusões em que nos metemos ocorre no estado pós-meditativo, não quando estamos sentados em meditação. Não virtudes de corpo, fala e mente, principalmente fora da almofada. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Sendo assim, a condição fora da almofada é mais importante do que na almofada. E Shantideva disse no 8º capítulo, a mente que está distraída está entre as garras das aflições mentais, pronta para ser retalhada. Quando sua mente está distraída, seu sistema imunológico e psicológico está inoperante, de modo que qualquer aflição mental pode vir e dominar sua mente. Então, a distração é o HIV da mente. Ele barbariza, né? Dá uma vontade de melhorar mesmo quando ele fala das coisas. Portanto, manter essa presença calma ao longo do dia, isso é um sinal de um praticante do Dharma. Mesmo que seu ambiente externo seja muito caótico, muito ativo, barulhento, perturbado, e até mesmo ocasionalmente, se a sua mente estiver perturbada, você não ficará perturbado, porque está consciente da mente sem se identificar com ela. Então, essa é a forma de integrar. Acho que ele vai falar, peraí. Toda vez que nos distraímos, ficamos um pouco malucos. Então, não podemos evitar, somos habitualmente malucos. Mas sempre que possível, volte à sanidade. E essa prática que fizemos aqui, muito prática. Talvez você só tenha tempo para 1 hora, talvez apenas 2 horas de meditação formal todos os dias. Talvez. Então, 14, 15 horas fora da almofada. E eu incentivo todos aqui, e os que estão ouvindo online, tempere o dia quantas vezes puder. 10, 15, 20 vezes por dia, por 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, voltando e com essa prática relaxado, quieto, claro, atento à sensação do corpo, mas descansando na quietude da consciência. Então esse é o segredo, né? E por isso que a gente treina desse jeito essas práticas agora. A gente descansa na quietude da consciência e ilumina as sensações do corpo. Mas a prática principal é descansar na quietude da consciência, para que quando a gente vai para o mundo, a vida louca que estiver acontecendo lá vai só estar sendo iluminada pela nossa consciência. Não, a gente vai estar, a gente não vai estar lá, né? Se enroscado com tudo, né? Ô, Gê, eu não sei, você me disse, eu não lembro se ele falou no retiro ou se ele falou exatamente para você, mas serviu muito para mim e vem a calhar com isso que você está falando. Ele disse assim, o Lama, aluno meu não espera, pratica. Foi para mim. Serviu muito. Então, sempre que eu estou esperando, eu lembro disso, esperando numa fila, esperando no semáforo, esperando em qualquer lugar. Aluno do Lama não espera, pratica. Exato. Muito para mim. Para mim também, porque doeu. Porque aluno meu não espera. Ele perguntou, você está me esperando? Eu falei, tô. Aluno meu não espera. Aquilo doeu no meu coração. Mas, é isso aí, a gente não esquece mais, né? Depois toma uma, a gente não esquece mais. E é isso aí, a gente aproveitar qualquer momento que a gente não estiver sendo demandado, especialmente nos momentos que a gente não está sendo demandado, para poder descansar na quietude da consciência, soltar, relaxar a mente. Soltar, eu acho muito lindo, nessa prática também ele falou isso, soltar a energia que está por trás da turbulência da mente. Isso é muito interessante. Soltar o esforço que está por trás das distrações. O Tenzin Wangyal fala. Parece que eles falam igual. Cada vez eu acho mais igual. O Darcy também escreveu. Parece que o Tenzin Wangyal fala sobre as 3 pílulas. Exatamente. É muito incrível. Mas tem um esforço, tem uma energia que dá sustentação para a turbulência da mente. Né? A gente não precisaria nem se preocupar com o conteúdo lá da turbulência. Seria só a gente perceber esse esforço e relaxar esse esforço. Porque não é dentro da turbulência que a gente vai resolver as coisas, seja lá o que for. É fora da turbulência. A gente vai cada vez mais confiar nisso. É fora da turbulência que a gente vai conseguir resolver as coisas e ver as coisas com clareza. Mas a gente não acha, né? Quando a gente está super preocupado com alguma coisa e girando lá dentro daquela bolha de problema, a gente acha que é dentro daquela bolha que a gente vai negociar com alguém e achar uma saída. Não é fora. Então a gente precisa aprender esse caminho de casa rápido.
né? Sempre, assim. Aprender esse caminho de volta para casa, que é descansar na quietude da consciência. Então, de modo geral, existem duas abordagens na prática do Dharma. Para a meditação, pode-se dizer mais especificamente a meditação. Uma é a abordagem de higiene mental. Apenas tente praticar regularmente para manter um estado mental bastante virtuoso, né? É como escovar os dentes todos os dias. Seus dentes não ficam mais e mais brancos. Você não se torna cada vez mais especialista em escovar os dentes. Então, você não está progredindo, é uma pena. Mas os seus dentes estão caindo. Bom, então você pode praticar um pouco de atenção plena para não perder a cabeça, né? É muito pior do que perder os dentes. Perder a cabeça é muito pior que perder os dentes. Mas há também a abordagem da meditação para as pessoas que realmente fazem disso uma prioridade com a aspiração. Quero trazer mudanças benéficas muito significativas, purificação e desenvolvimento à minha mente. No que diz respeito especificamente a Dzogchen, eu gostaria de realmente praticar o Dzogchen. Gostaria de ir mais fundo, ganhar experiência mais profunda e, eventualmente, até mesmo a realização. Eu vou tirar esse eventualmente aqui, porque está errado. E, ao final, até mesmo a realização. Isso é prioritário, mas eu também tenho outras obrigações. Então, pode ser cônjuge, obrigação. Pode ter filhos, obrigação. Pode ter um trabalho, obrigação. Então, é incompreensível. Você pode fazer uma pergunta prática. Para realmente desenvolver e progredir nesse caminho do Dzogchen, qual é o tempo mínimo que você precisa despender em prática formal na almofada, sem fazer nada além de praticar? Todo retiro alguém pergunta isso para ele. E houve o tempo em que ele era bem impaciente com essas perguntas, assim, né? Que ele falava que esse tipo de pergunta não merecia nem resposta. Mas agora, acho que ele está vendo que a gente está mesmo atrapalhado aqui com a vida, né? Então... E depois acho que ele também, bom, ele refletiu um pouco, acho que sobre isso, né, sobre a nossa situação também. E daí ele também interagiu com outros professores, aqui ele vai falar. Eu ouvi grandes mestres, então, para realmente desenvolver e progredir nesse caminho, qual é o tempo mínimo que a gente deveria praticar? Eu ouvi grandes mestres nesta era moderna contemporânea. Eles dizem 2 ou 3 horas. Não quando você tem tempo, toda vez. Você não respira quando tem tempo, respira regularmente. Você sempre tem tempo para respirar. Então, ao ouvir isso, alguém pode pensar, mas eu não tenho tempo, estou muito ocupado, mais tarde, eu terei mais tempo livre mais tarde. Eita, vou ter que rever direito isso aí. Eu terei mais tempo livre mais tarde, mas agora estou muito ocupado. Não posso fazer 2 ou 3 horas. Não, eu não tenho esse tempo livre. Podemos facilmente pensar que tempo livre é algo que você... isso aqui é de chorar. Podemos facilmente pensar que tempo livre é alguma coisa que você encontra. Como encontrar uma flor, encontrar algo que já estava lá. Em geral, você não encontra tempo livre. Precisa fazê-lo. Algumas pessoas têm tempo livre. Meu pai tem quase 95 anos, ele tem tempo livre. A maioria de nós não. Se temos tempo livre, é porque criamos, não porque o encontramos. E criamos porque colocamos prioridade maior em nossa prática do que em outra coisa que possa competir pelo nosso tempo. Então, se você não tem tempo para meditações, isso não significa que você não tem tempo. Isso significa que você prioriza outras coisas e a escolha é sua. Entenderam? 10, 9, 8, né? Fomos para a lona. Assim, nós temos certas liberdades inalienáveis, seja você vivendo em uma democracia ou em qualquer outro tipo de país. Temos certas liberdades intrínsecas. Uma de nossas liberdades que ninguém pode nos tirar é a liberdade de desperdiçar o nosso tempo. Ninguém pode. Se você quer perder seu tempo, ninguém pode impedi-lo. Como eles poderiam saber? Você está sentado assim. E ele fazia uma cara de meditação, né? Ei, você está perdendo seu tempo. Talvez. Portanto, se você quiser progredir nesse caminho, 2 ou 3 horas. Prática formal e depois integre em todas as outras horas. À medida que você cultiva crescente continuidade e integração da prática formal e pós-meditativa, pode realmente ver progresso significativo, mesmo que não esteja em retiro. Então, pessoal, temos esperança. Né? Quem não está em retiro, quem não pode entrar em retiro tem uma esperança, né? Aí, Uma pergunta. Fala, Mari.
quando fala de meditação formal, 2 horas, por exemplo, a meditação formal, a prática formal, inclui também, por exemplo, seria tudo meditação ou incluiria também a leitura, a meditação analítica? Que é Meditação prática. analítica, sim, talvez, mas não uma leitura qualquer, assim, né? Uma prática formal. Pode ser analítica, claro que sim. Não precisa ser chamata só, né? Aliás, nem dá, né? Se a gente quiser mesmo avançar, vai ter uma hora que a gente vai precisar de Vipassana também. Mas é formal, não é pegar um livro e ler, ou então andar no parque contemplativamente. Não é disso que ele está falando, não. É almofada. Isso é prática. Prática. Almofada. Pode ser analítica, mas não almofada. É uma prática guiada, assim, com um caminho que ele está propondo pra gente mesmo, né? Não tem outro jeito. Se a gente quiser avançar mesmo, né? Se a gente não quiser ter essa abordagem higiênica, tomar banho, né, com a meditação. Então a gente podia cultivar essa aspiração, se é que a gente não consegue priorizar agora isso, né? Cultivar no nosso coração essa aspiração, pelo menos, e a gente poder conseguir priorizar, porque é o que ele fala, não é encontrar tempo, né? Ai, tomara que eu encontre tempo. Tomara que um dia eu tenha tempo. A gente não vai ter se a gente não priorizar. Porque a gente sempre vai ter uma coisa para fazer, né? Alguém com quem se preocupar. E que é o que você aconselha, por exemplo, o que o Lama, você sabe que o Lama aconselha como para fazer? Por exemplo, tá bem, a gente consegue primeiro 1 hora por dia, depois 2 horas por dia, mas que tipo de prática aconselharia para fazer um equilíbrio? O que ele recomenda, que eu sempre vi ele recomendar, é assim, né? Ter uma prática devocional, e cultivando Guru Yoga, né? Para poder, porque a gente vai falar disso no nosso encontro de Guru Yoga, mas é mais rápido. Ele sempre fala que com Guru Yoga é mais rápido, né? A gente recebe as bênçãos e é como se com a prática a gente pudesse eliminar um pouco dos obstáculos que vão surgir na prática, né? Por meio das bênçãos de Guru Yoga. Então, ele fala isso. Daí, a prática que ele recomenda que a gente faça a maior parte do tempo, se a gente tivesse, vamos supor, ele fala em números mesmo, né? Assim, tipo, 80% do teu tempo você dedica a uma prática que você sente que está fazendo direito. Então, não é aquela prática que você não entende bem, fala, puta, né? É uma shamatha basics, se for o caso, né? Shamatha com foco na respiração. Básico. Não tem muita dificuldade nessa prática. A prática em si, claro que tem as distrações, tem os desequilíbrios da prática, né? Da nossa atenção, né? Mas a instrução da prática em si, ela é simples. A gente possivelmente não vai ter problema de não saber como fazer, né? Mas daí, ele fala pra gente também avançar, usar um pouco do tempo, os outros 20%, assim, fazendo uma prática que é desafiadora para nós. Que a gente entendeu também como fazer, não que a gente vai fazer quebrando a cabeça porque não entendeu como fazer, mas uma prática que a gente acha muito difícil pra gente. Tipo, consciência da consciência. Ou uma prática de Vipassana, né? Uma prática mais investigativa, assim. Que, não sei se eu tô fazendo direito, né? Porque a gente nunca vai fazer direito se a gente não tentar, né? A gente não vai melhorar, ele fala que a gente não vai melhorar em uma prática se não praticar. Não tem jeito, né, disso acontecer. Então, uma prática vai apoiando a outra. Então, é fato que as práticas de Shamatha vão apoiar as práticas de Vipassana, né? Mas em algum momento a gente vai ter que treinar um pouco o Vipassana também. Senão, né, como é que a gente faz? Mas eu diria que essas práticas do nosso retiro, todas as práticas que a gente fez, seriam suficientes para nós pro resto da nossa vida. Eu diria, sabe? Essas práticas que a gente fez nesse retiro. Possivelmente, assim. Porque daria pra gente avançar bastante. Não seria o nosso problema não seria, ai, que prática será que eu faço? Se a gente simplesmente dedicasse o tempo a essas práticas, eu acho que a gente já seria bem suficiente, assim. Mas o que não falta não falta é cardápio de práticas pra gente, né? A gente tem um cardápio gigantesco de práticas do Lama, né?
Mas seria isso, assim, em termos de como que a gente escolhe, né? Nesse cardápio gigantesco, que você não tem número 1, número 2, número 3, você tem que escolher, montar seu prato, aquela coisa, né? Também gera outro problema, que é esse, né? O que eu faço, né? Então, a recomendação dele é essa. Que a gente dedique um tempo bom para fazer uma prática que a gente sente que faz direito e que avança, né? Cada vez que a gente senta fica um pouco mais fácil. Não é que a gente resolve os problemas, né? E também não é em uma semana, talvez nem em um ano, talvez, né? Mas uma prática que a gente sente que está se sentindo menos aflito durante o dia, né? Sentindo que a gente se perde um pouco menos, ou nota um pouco mais rápido que se perdeu, né? Alguma sensação de estar podendo relaxar mais, vamos dizer assim, né? O corpo e a mente também, né? O que vocês acham, meninas? Carol, Paty? É isso, né? Que ele fala. Então, tá bom. Vamos seguir? Mais um pouquinho? A ver. E então, agora voltamos à transmissão oral e ao comentário sobre o texto raiz, o Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida. Um título simples, inclusive de traduzir, né? Muito fácil esse título. Nesta visão pura de Dujon Limpa, o professor é o Vajra nascido no lago, uma manifestação de Padmasambhava. Ele é bastante curto, é o mais curto de todos os 5 tratados de Dzogchen revelados por Dujon Limpa, o mais curto. Então, o que isso significa? Só para explicar um pouquinho também o que o Lama vai começar a fazer ali nesse retiro da Toscana, né? É como se esses 5 estudos, não, esses 5 não, mas basicamente o Vajra Essence, a Intenção Iluminada de Samantabhadra e o Tantra do Vajra Cortante fossem condensações fossem o mesmo texto, né? O mais extenso é o Vajra Essence, o segundo, o Vajra Essence um pouco condensado é a Intenção Iluminada de Samantabhadra, e o mais condensado é o Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida. Então é como se fosse fosse ficando cada vez mais, aí fica cada vez mais difícil também, né? Então o texto raiz, ele é curto, mas aí tem os comentários do Lama, né? Ele é capaz de fazer, como ele fez agora, um texto curto, ele precisa de 2 retiros para explicar. Um texto curto. O Vajra Essence, ele precisa de 7 retiros, de 8 semanas para explicar. Então é uma questão de detalhamento, né? E também não só de detalhamento, mas também o Vajra Essence, ele tem temas que não são tratados nos outros textos, né? Darcy falou, acho que sugerir o retiro como roteiro, como estamos fazendo, o método é um potente GPS. Eu acho. Com as bênçãos do Lama, né, pessoal? Vamos lembrar disso também, né? Não é à toa que ele dá esse roteiro de prática também pra gente. Tem um sentido isso, né? Então é isso, explicando esses textos, né? Além desses... Então, Vajra Essence, ele começa com Shamatha. Aqui também ele começa com Shamatha um pouquinho, né? E é como se fosse o Tantra do Vajra Cortante expandido, né? O Vajra Essence, com coisas que também não estão presentes aqui nesse texto. Mas ele é bastante curto, é o mais curto de todos os 5 tratados de Dzogchen revelados por Dujon Limpa. O mais curto. Talvez o mais curto eu acho. Ele fala 200 vezes. Então, talvez o Dharma Tolo seja mais curto. Eu não acho que é mais curto, mas o Lama também ficou na dúvida ali. Eu não sei, ambos são muito curtos. Mas o Dharma Tolo ele escreveu. Então, este é visão pura. Esse é o mais curto. Eu não sei o que está repetindo tantas vezes aqui. Precisa dar uma revisada melhor aqui. Eu revi rapidinho, mas precisa dar mais atenção para esse texto aqui. Então, é assim, a gente tem o Vajra Essence, né? Só para a gente entender esses 5 tratados, o que eles são. A gente tem o Vajra Essence, um pouco mais condensado é Intenção Iluminada de Samantabhadra, um pouco mais condensado é o Tantra do Vajra Cortante da Consciência Lúcida, mas é como se fossem o mesmo texto. E eles são todos visões de Dujon Limpa, né? Depois, além desses 2 textos, tem o Dharma Tolo, que é aquele texto que a gente estudou mais de um ano aqui também nesse grupo, né? Que foi escrito, é como se fosse uma autobiografia, o Dharma Tolo. E o 5º é o estado búdico sem meditação, que são várias visões de Dujon Limpa, de vários
Avalokitesvara, Dakini não sei qual, Vajrayana no Lago, vários mestres não vivos, né? Não vivos, não com corpo físico, assim. Então são esses os 5 tratados. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém abriu o microfone, se puder fechar. Mas então, do Jonimpa, tendo recebido esses ensinamentos, seu guru raiz, o Vajrayana no Lago, ele os escreveu e depois escreveu seu próprio comentário. E o título do seu comentário é chamado de Essência do Significado Claro. Seu discípulo Pema Tashi editou o seu texto. Então, algumas pessoas dizem que Pema Tashi escreveu o comentário. Errado. Os ensinamentos são do Jonimpa e ele simplesmente editou, escreveu. Não sei, mas acho possível que... Pessoal, quem tiver o microfone aberto, pode fechar, por favor? Então, não foi Pema Tashi o autor, né? O Pema Tashi, que era um discípulo dele, só escreveu e o do Jonimpa editou. Então, Pema Tashi tomou notas, então escreveu tudo, do Jonimpa conferiu, bom, e então se tornou um comentário. Então, primeiro, talvez, escrevendo, talvez Pema Tashi, mas é do Jonimpa, do Jonimpa todo o caminho, 100%. Então, não tem outro autor. Mas os versos de abertura são de Pema Tashi. Os versos de abertura são de Pema Tashi. Então, Pema Tashi escreve. Ele está abrindo a homenagem e ele escreve. Da coroa da minha cabeça... Palácio da minha... Não, da coroa da minha cabeça, imploro ao rei do Dharma, o grande revelador de tesouros, o regente de Padmasambhava, que verdadeiramente vê o significado da grande perfeição da consciência lúcida inalterada e é hábil em disseminá-la a outros. Que eu nunca seja separado de você até que alcance a grande iluminação. Gente, isso é lindo, né? É lindo. Então, isso é Guru Yoga. É isso. Talvez não precise nem mais fazer o nosso próximo encontro de Guru Yoga. É isso aqui, né? Ó, grande revelador, assim, aquele que sabe o caminho, que conhece, né? Por favor, me aponta o caminho. Então, e que eu nunca seja separado de você até que alcance a grande iluminação. Então, ele está visualizando, Pema Tashi, discípulo visualizando de maneira clássica seu guru do Jonimpa em sua forma humana no topo da cabeça. Como a gente faz as 4 iniciações, né? Depois das 4 iniciações. No topo da cabeça. Então, ele está oferecendo essa súplica, que eu nunca seja separado de você até alcançar a grande iluminação. Então, ele se refere ao seu guru como regente de Padmasambhava. Pema Tashi não tinha o karma de ter o próprio Padmasambhava. Isso aqui tudo se aplica a nós, pessoal. Presta atenção. Em escalas diferentes aqui. Pema Tashi não tinha o karma de ter o próprio Padmasambhava como seu guru. Mas ele tinha o regente, ou o representante de Padmasambhava, que era então regente. Como regente para um rei. Como um menino ainda não crescido. Então, o regente assume. Então, do Jonimpa, é o regente de Padmasambhava para ele. E ele é o rei do Dharma, com 2 qualidades, sabedoria e meios hábeis. A sabedoria de ver o significado da grande perfeição da consciência lúcida não modificada, ou lucidez prístina, essa é a sua sabedoria. E imbuído dos meios hábeis de saber como transmitir isso aos outros de maneira eficaz, para que eles possam obter a mesma realização. Só que tudo que a gente precisa discutir de Guru Yoga, amores, se a gente for pensar. Nós temos essa mesma situação. A gente não teve o karma, por exemplo, de ter do Jonimpa como mestre. Menos ainda de Padmasambhava. Não que seja ruim. É simplesmente, não é que nós não merecemos uma coisa tão grandiosa como Padmasambhava, então a gente se contenta com o do Jonimpa. Não é isso, né? Mas as condições todas que nós que se reuniram para a nossa existência neste momento, né, não permitiram que a gente encontrasse com o Guru Rinpoche, com o Buda Shakyamuni, em pessoa, né? Mas a linhagem está mantida. Nós não tivemos o karma de encontrar do Jonimpa nesse momento aqui. Mas nós temos o Alan Wallace, que é o nosso guru, né? Então, se a gente enxergar... O Lama sempre fala isso. Vocês não enxerguem a mim aqui, dando ensinamento para vocês. Enxerguem Guru Rinpoche aqui. Não é que ele está querendo... Não é a megalomania dele. Olha, não sou eu. Guru Rinpoche, agora eu vou falar e vocês vão escutar Guru Rinpoche. Não é com esse sentido, obviamente, né? Mas é para a gente não se perder da linhagem. Para a gente não achar que a gente está
recebendo um ensinamento menos libertador ou menos suficiente para a gente alcançar a iluminação do que qualquer aluno de Guru Rinpoche ou o próprio do Jonim recebeu. Está recebendo exatamente o mesmo néctar, né? O mesmo ensinamento. Então, a prática de Guru Yoga mais linda, simples, até agora aqui no nosso texto, é essa, né? Que eu nunca me separe de você. Eu continuo encontrando você uma vez, outra vez, até a iluminação. O que vocês acham, amores? Vamos parar aqui mesmo. Eu posso fazer um comentário? Please! E em paralelo, né? Ou a gente tem o Lama Santen e pessoas assim como o Henrique, como você, como o Gustavo, como a Marcinha, para trazer para a gente essa coisa da sabedoria, né? Do Prajna Paramita, de uma forma tão simples, tão didática, tão bem-humorada, né? Então, assim, eu estou fazendo isso porque eu sinto essa necessidade de tentar compreender o que é tal da Prajna Paramita, né? E aí eu vejo como essas duas abordagens são poderosas. Posso estar errado, e se eu estiver errado, eu gostaria que você me desse uma orientação. Não, acho que não está errado. Se tem uma coisa que você está errado, é botar as coisas tudo no mesmo balaio, assim, Lama Santa, Henrique, Gustavo Gitti, Marcinha, eu. Isso você está errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É assim, esses mestres jogam as coisas e nós seguem tudo catando, tentando um ajudar o outro para entender, ver se a gente entende, se a gente consegue aproveitar melhor, se a gente consegue não esquecer, se a gente consegue, né, tentar lembrar junto. Isso é o que acontece, né? Mas quando eu digo Alan Wallace, eu estou dizendo Alan Wallace como... Acho que tem uma coisa importante a gente entender, né? O Alan Wallace, para nós, ele representa o Buda, né? Ele é o Buda para nós, né? Para nós, ele é o Buda nesse sentido. Ele traz a sabedoria e os meios hábeis do Buda, né? Os mestres com quem a gente se conecta, Lama Santen, o Tenzin Wangyal, são o Buda também para nós. A gente não precisa se preocupar com isso, né? Eles todos têm a mesma qualidade, eles são expressões da mesma qualidade, né? Então é super importante a gente ver o quanto que isso é valioso, né? E acho que essa é a essência da prática de Guru Yoga mesmo. A gente reconhecer que a gente encontrou a porta de saída. A gente está enxergando, assim. Eu não sei onde fica, mas eu sei quem sabe. Eu não sei como chega lá, mas eu sei quem sabe, né? Esses mestres sabem, né? E eles estão dedicando a vida para ensinar a gente. Olha, você vai daquilo ali para chegar lá. Então a gente pega e se agarra neles para sempre, né? E eles fazem esse voto também. Os mestres também fazem esse voto na nossa direção. A gente reza para nunca se perder deles, todas as nossas vidas, de preferência sem perder mais tempo, né? Porque eu, por exemplo, demorei uns 40 e poucos anos para encontrar. Putz, poder me pegar primeiro, né? Mais cedo um pouco, né? Não deixava perder tanto tempo assim, 40 anos perdendo tempo. Lá, por favor, você me pega mais cedo aqui, né? Mas eles também fazem esse voto com a gente, né? Eles também fazem esse voto de não se perder da gente, né? De voltar uma vez, outra vez. Oi, fala, Cá. Eu queria te perguntar uma coisa. Uma amiga que começou a fazer retiro com Lama Santen agora, ela vem do caminho mais da yoga, ela ouviu algumas coisas do retiro online do Alan passado, e aí gostou bastante, queria fazer o estudo. Eu passo o teu e-mail para ela? Como é que eu poderia... Passa o dela para mim já. Tá, vou pegar então e... Daí se ela tem fé e vontade de praticar, ela é bem-vinda.
Como disse o Gato Rinpoche. Bem interessada, tá tentando saber para fazer o próximo, né? Daí ela queria ouvir esse, eu digo, faz o estudo, né? Não, se ela tem intenção de participar do próximo, ela vai precisar estudar esse, não é opcional. Ah, tá. Não é que vai precisar, deixa eu corrigir, peraí. Não vai precisar fazer parte do nosso grupo, mas vai precisar estudar o retiro passado. Muito mais legal estudar com a gente, né? Vamos combinar. Ainda mais para quem nunca fez retiro com ele, né? Deve ser meio desesperador, né? Tá bom. Obrigada, Gê. Então tá, fofuras. Eu tô num calor aqui, baixou um calor interno aqui, um calor filha com mãe, aqui não tá fácil. Cacau do Rio também queria entrar no grupo. Então, amores, ó, com relação a entrar no grupo, que é essa história, né? Tem fé e budista ou não budista tem fé e vontade de praticar, bem-vindo, né? Mas eu queria que vocês tivessem uma noção também de que não é um ensinamento inicial, né? Não é um inicial, o retiro não foi um ensinamento inicial, assim, para principiantes, vamos dizer assim, né? Então, quando vocês acharem que tem alguém interessado em participar do grupo, obviamente que eu não vou fazer nenhuma, zero restrição. Mas só para a gente ter uma noção, assim, que às vezes a pessoa mais atrapalha do que ajuda, né? Agora, se a pessoa quer fazer o próximo retiro, se conectou com a Noala, se quer participar, super bem-vindo. Mas só para sobrevoar, assim, a pessoa pode olhar e falar, nossa, o que a galera tá falando? O que é isso? Isso aqui não é para mim, né? E aí a gente mais atrapalha do que ajuda, né? O caminho da pessoa. Então, a gente tem bem essa consciência, né? Beleza? Então, vamos fazer dedicação? Entrei no grupo do Marcelo Nicolodi. Ah, tá vendo? Você não é fiel, né, Darcy? Quando acaba o grupo do Marcelo que eu quero entrar também? Então eu também tô, gente, do Marcelo. Eu estou estudando. Feira, né? Não, eu estou estudando o livro passado e entrei nesse agora, porque o Marcelo vem fazendo estudos e aprofundando cada vez mais Prajnaparamita. Eu não entendo nada, né? Mas ele tem uma paciência inesgotável. Ele é o amor. Inesgotável. Mas quando que é o estudo dele? Que dia que é? Era quinta-feira. Acho que é terça agora. Agora é terça. Esse novo livro. Eu e o Guilherme não podemos participar, pelo menos. No primeiro livro eu estudo todo dia, né? Porque os vídeos já estão todos lá. Agora, nesse que eu quero entrar online, eu só estudei o primeiro. Uhum. Aí, hoje eu mandei o e-mail, ele me pôs na lista de e-mail, recebi hoje. Marcelo é maravilhoso. Quem puder, pula dentro. Eu não posso, porque eu dou aula terça-feira. E com toda a alegria do planeta. Mas é isso, amores. Então, vamos fazer a dedicação? Vou compartilhar de novo a tela aqui. Então, agora tragam o lama para sua frente agora. E agora a gente está dedicando aspirando que ele tenha muito tempo para nos conduzir, para conduzir todos os seres para a liberação. Tempa tu andorje chanchen, dangel kansanzin premakarai, tenzin ke busha petempa, danze trinidad shindo sewaje. Takudrula jampe charchen, vakil sandrante nirsikan, alan wala si shedrakpa, yike bushen pusha petengurchi,
Zanlinchi danke parnocho, sugirte nidu tabur tzepa, lapun keki kutse zetrin, yedro kumpa pelandu tripade. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gewadi Niduda Gorgan Lama Drugyuni Drowa Chikamalupa Dei Salagopasho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Uddiyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então é isso, amorzinhos. Você manda para todo mundo. Eu vou encaminhar para vocês também o link, para quem não recebeu, o link ou as informações para assinar o podcast do Retiro de 8 semanas. Então, quem quiser pode participar do jeitinho que ele falou que as pessoas estão participando aqui, né? Então, isso sempre me comoveu muito, sabe? Assim, o jeito que ele enxerga todo mundo que tá lá e todo mundo que não tá lá. E essa vez vai ser mais louco ainda, porque ninguém tá lá, né? Vai tá todo mundo longe, assim, fazendo retiro onde estiver, né? Mas ele sempre enxerga, a gente tá sempre presente, assim, mesmo quando a gente não tá presente, o nosso corpo não tá lá, né? Obrigada. Então, eu vou mandar para todo mundo, queridos. Tá bom? Obrigada, boa noite. Um beijo, queridos. Boa semana. Boa noite, obrigada. Obrigada para todo mundo. Obrigado, Gê. Obrigado, gente. Obrigada, Gê. Obrigada. Beijo, Darcy. Obrigada, Gê. Boa noite. Quem que tá mandando beijo para mim aí? Paulo. Ei, Paulo, lindão. Bom, querido. Tudo bom? Eu aqui não tô te vendo agora. Obrigada, gente. Aqui embaixo, ó. Tchau, boa noite. Beijo, amores. Beijão. Beijo, paixões. Beijo, beijo.